Talvez você tenha clicado nesse vídeo por ser uma pessoa que nem eu, sempre teve dificuldades para dormir com qualidade ou até num horário razoavelmente aceito para no outro dia você estar bem para a vida em sociedade. Eu acho que, sem sombra de dúvidas, essa é uma das maiores dificuldades que eu tenho de exercer algo para me tornar um pouquinho mais saudável, me deixar um pouquinho melhor, ou até em quesito de aprendizado, enfim. No que todo esse envolto sobre o sono e sobre acordar mais disposto acaba impactando na nossa vida, na nossa rotina, trabalho, relacionamentos e muitos outros pontos importantes. A gente já tem um vídeo aqui no canal que fala sobre por que você está sempre cansado. E a gente aborda alguns pontos importantes também sobre sono, higiene do sono, algumas estratégias interessantes. Esse aqui é um complemento daquele vídeo, mas não tem uma ordem certa para você assistir eles. Então, caso você queira assistir esse aqui primeiro, depois ir para lá para complementar o seu conteúdo, sinta-se super à vontade. Eu sou Lisa Guerra, psicóloga, e eu trago vídeos aqui no canal, principalmente na playlist Psicóloga Explica, onde a gente conversa sobre coisas do cotidiano, tem algumas referências geeks e a gente pode ver formas e ferramentas práticas da psicologia baseada em evidência, da terapia cognitivo-comportamental para implementar na nossa rotina e tentar nos desenvolvermos melhor, sermos uma melhor versão de nós mesmos. Mas bom, ter um sono ruim impacta em diversas formas diferentes no nosso cérebro, nossa saúde e os nossos relacionamentos. Seja por problemas de aprendizado e memória, que eu já vou explicar um pouquinho mais a fundo sobre a memória declarativa e memória não declarativa, sobre as toxinas também que o nosso cérebro acaba largando ao longo do dia, afinal a gente fica cansado de exercitar o cérebro com diversas outras atividades, por isso durante o sono o nosso cérebro não desliga simplesmente, por mais que a gente esteja dormindo, o nosso cérebro continua ativo, como se ele fosse uma cidade, que quando as luzes se apagam, serviços, pessoas e vida ainda existe nele. Então é justamente durante o sono, quando a gente dorme, que acontecem as limpezas de toxinas. O que são essas toxinas? São substâncias que a gente vai largando ao longo do dia, de acordo com o que a gente vai fazendo, do que a gente vai pensando, se concentrando, aprendendo, exercitando. Então imagina que você está na academia, você está fazendo ali o mesmo exercício de peso, e o seu músculo acaba ficando cansado, o seu corpo acaba liberando substâncias para que aquele músculo inche, para que ele te sinalize que aquilo está cansado. E assim você para a sessão, dá uma pausa de alguns minutos e depois faz a segunda sessão daquele levantamento de peso. Esse mecanismo ele é muito útil por quê? Porque se a gente não tivesse ele, a gente ia continuar repetindo aquele movimento até, sei lá, você machucar feio o seu braço, ter alguma lesão séria, ou até mesmo, sei lá, cair fora do braço de tanto que você fez aquilo sem notar que estava te prejudicando. Então esse mecanismo de mostrar que esse músculo ficou cansado acontece também no nosso cérebro. O nosso cérebro é um músculo. Conforme a gente vai usando, utilizando, canalizando a nossa concentração em coisas diferentes, a gente também vai liberando substâncias das quais vão nos sinalizando que aquele músculo está ficando cansado. A limpeza acontece justamente durante o sono. Então, o sono de qualidade é muito importante para que a gente consiga tirar o cansaço do nosso cérebro e é um dos principais pontos aí que faz a gente não acordar cansado no outro dia. Se a gente dorme pouco, dorme mal, tem insônia ou utiliza altos estímulos, hiperestímulos antes de dormir, a gente submete o nosso cérebro a muito mais cansaço e a limpeza fica mais difícil ou então fica mais fracionada, fazendo com que ela fique sobrando, né? Ela fica com um excedente para ser feita no outro dia e depois no outro, e quando vê você tá naquele ciclo de cansaço sem realmente descansar o que você precisa. E quando a gente fala de aprendizado, a gente tem dois tipos de memória. Memória declarativa e a memória não declarativa. Então, a memória declarativa é aquela que a gente consegue evocar com mais facilidade, porque a gente aprendeu ela de uma maneira declarativa. Ela está ali e a gente sabe que ela está porque a gente foi lá, estudou, leu, aprendeu, decorou e afins. Então, eu sou do Rio Grande do Sul, eu aprendi na minha memória declarativa que a capital do meu estado é Porto Alegre, por exemplo. Então, a gente tem vários conhecimentos que a gente vai colocando como bloquinhos que a gente pode evocar eles sem tanto esforço assim, mas sabendo que um dia a gente aprendeu aquilo. Já a memória não declarativa ou implícita são a memória relacionada a processos, coisas que a gente automatiza no nosso cérebro e torna aquilo como um hábito ou algo mais automatizado. Por que o nosso cérebro faz isso? Nosso cérebro, ele custa muito caro. Lembra que ele libera várias substâncias quando a gente está cansado e afins? Então ele é muito custoso para se manter ativo. Então, quanto mais automatizado a gente conseguir deixar os processos para a gente não precisar sobrecarregar e evocar toda aquela memória declarativa sempre, melhor. Porque a gente fica
como se fosse em modo multitarefa, praticamente. Então, se você dirige, por exemplo, provavelmente você já notou que às vezes você faz as coisas no trânsito de maneira automática, seja ligar a seta, eu espero que você ligue a seta, mas seja ligar a seta, seja trocar de marcha, tudo isso a gente vai automatizando e às vezes a gente tá dirigindo, a gente nem percebe que a gente tá fazendo esses vários mecanismos ao mesmo tempo. Então, automatizar algo como se fosse um hábito, algo que vira algo processual, está na memória não declarativa, na memória implícita. Uma curiosidade interessante é que tudo que estava na nossa memória implícita, não declarativa, já precisou passar pela memória declarativa. Alguém precisou te explicar que para fazer o carro andar, você tinha que engatar na primeira, soltar a embreagem e ia pisar no acelerador gradativamente. Então, várias coisinhas você foi aprendendo na sua memória declarativa, na memória explícita, evocou aquele pensamento, para daí você levar ali seu cérebro e automatizando, através da repetição, automatizando aquilo para a memória processual, para a memória não declarativa, a implícita. Então, acontece essa transição. Quando a gente não dorme direito, a fixação disso acaba sendo mais difícil, mais complicada. Prestar atenção para fixar aquela memória declarativa também acaba sendo mais poluído, digamos assim. Então, por isso que o sono é tão importante em processos de aprendizagem, porque ele faz essa curadoria, ele faz essa limpeza, e ele fixa isso de uma forma mais efetiva. Você consegue ter uma maior clareza, uma maior exposição e uma melhora na sua memória, tanto na processual quanto na declarativa. Então, é muito importante o sono nos processos de aprendizagem em geral. Então, entendendo esse processo, você sabe que ter um sono ruim implica em você ter dificuldades de aprendizado, dificuldades até mesmo de relacionamento, porque você não vai estar tão disposto. E, em geral, pode acontecer o que a gente chama de criar comportamentos compensatórios. E aqui é onde a gente vai pisar em um cenário mais diferente dos outros vídeos e que eu quero que você preste bastante atenção porque ele serve para várias áreas para além do sono. Então é um sistema que a gente faz automaticamente e a gente não percebe, porque a gente tem um padrão de comportamento que a gente reproduz e é como se a gente estivesse sempre com a cabeça ali, ali. E aí quando a gente percebe que isso é um padrão que a gente está reproduzindo, é como se a gente fizesse assim, ó, e enxergasse como um todo. Então o meu objetivo aqui é fazer você perceber qual é o seu padrão automático, vinculado principalmente a sono, mas você também consegue transpor essa mesma lente para qualquer outro fator da sua vida. Então, se liga só nesse próximo tópico que se chama ciclo de manutenção de dor. Eu acho esse nome bem agressivo, inclusive, na terapia cognitivo-comportamental, acho que ele dá até um medo por ciclo de manutenção de dor, parece, sei lá, uma máquina de tortura que eu vou apresentar para vocês, mas é basicamente os padrões que a gente vai repetindo onde a gente tira alguma vantagem de um comportamento que não é vantajoso, que tem desvantagens muito altas, e acaba se agarrando naquela pequena vantagem que ele nos traz e reproduz por causa dela. Calma, eu vou explicar isso melhor e com exemplos práticos. Mas você lembra sobre crenças, pensamentos automáticos que a gente conversou lá naquele vídeo sobre 5 hábitos que você precisa eliminar? Então, dando uma pincelada nisso bem rápido, não vamos nos prender muito nesse assunto, mas ao longo da nossa vida, a gente passa por várias experiências, relacionamentos, aprendizados, e tudo isso a gente vai abstraindo e vai montando a nossa visão de mundo, seja a visão que a gente tem da gente mesmo, a visão que a gente tem dos outros ao nosso redor ou do mundo em geral. Então, tudo que a gente vive, vê, age, reage, é com base nas nossas crenças, ou seja, as nossas visões que a gente montou do mundo conforme as nossas experiências. Essas crenças nos dão pensamentos automáticos que fazem a gente ir interpretando a realidade. Então vamos botar isso para um exemplo do Naruto, por exemplo. Ele cresceu com as pessoas dizendo para ele que ele era inferior, que ele tinha um demônio dentro de si, que ele não era digno, que ele não poderia estar naqueles grupos, excluíam ele, diziam que ele era burro, que ele não prestava. Tudo isso ele foi assimilando e construindo a crença a respeito dele mesmo. E aí os pensamentos automáticos dele pode ser, por exemplo, no exame Chunin, ele pode dizer que não vou passar porque eu sou burro, eu sou inferior, não sou suficiente. Ou seja, pensamentos automáticos vêm com base nas crenças que ele formulou a respeito dele e do mundo. E esses pensamentos automáticos que a gente estava conversando, geralmente eles vêm de mão dadas aí com emoções. Então são emoções que surgem em conjunto com esses pensamentos. Então ele pode ter sentido frustração, raiva, rancor, diversas emoções diferentes em relação a esses pensamentos e essas crenças que a situação despertou nele. E aí todo esse aparato, esse conjunto, é o que resulta em comportamentos. Então o comportamento pode ser tanto um comportamento positivo quanto um comportamento negativo. Ele pode usar isso como uma motivação de querer ser Hokage para provar o seu valor, ou ele pode usar isso como algo de extrema raiva e canalizar toda aquela dor que ele tem para destruir quem está ao redor. Então vários caminhos possíveis a partir
daquela crença e daqueles pensamentos automáticos e emoções que vão se correlacionando entre si. A nossa vida é assim também. Muitas pessoas têm crenças de abandono, de que elas não são dignas de serem amadas, de que as pessoas vão abandoná-las, ou crença de incapacidade nas próprias habilidades, de que os outros conseguem e ela não, então ela não vai nem tentar porque não vale a pena o esforço, que ela é burra e afins. Então várias crenças a respeito de si, do outro e do mundo que vem aí ativando com pensamentos automáticos. E aí entra o que a gente chama de ciclo de manutenção de dor. Olhando para o lado do sono, da insônia, da dificuldade de dormir ou de reservar esse tempo mais precioso aí para o sono, a gente pode entrar num padrão de pensamentos automáticos, que é não vou dar conta, ou então estou desperdiçando meu tempo caso eu durma. Diversos pensamentos automáticos que vão ali vindo como gatilhos na hora do sono e que impedem essa ação de dormir naquela hora, naquele momento. Então, o pensamento automático aqui, como exemplo, pode ser: não vou conseguir dar conta de uma tarefa que eu precisava ter feito, então, logo, ao invés de dormir, o comportamento que essa pessoa faz é começar a executar aquela tarefa mesmo sendo de noite, mesmo sendo de madrugada, até ela terminar. Então ela vai lá, faz, se esforça, na última hora, no último momento para entregar aquele trabalho, aquela prova, aquele projeto que ela precisava ter entregue. Então esse é o comportamento. E a vantagem que esse comportamento traz é justamente, ok, ela conseguiu entregar, então ela poupou aí uma dor de cabeça de não ter entregue ou de não ter cumprido com o prazo. Mas a desvantagem é que a pessoa acabou cedendo todo o seu sono, cedendo o seu tempo e fazendo aquilo de última hora, fazendo com que a qualidade, talvez, do trabalho tenha sido mais baixa, ter sido inferior, de que ela talvez realmente não tenha dado tudo de si, afinal, todas aquelas questões de aprendizado e memória que a gente estava conversando do sono foram afetados, então a qualidade pode ter sido mais reduzida comparado ao que ela realmente poderia ter entregue. Essas são as desvantagens desse comportamento. Só que aí a gente sempre sobrepõe a vantagem em cima, tipo, pelo menos eu entreguei. E aí isso se repete o ciclo. Então ela vai continuar acreditando que o trabalho dela é medíocre, de que ela não vai dar conta daquilo, afinal foi um resultado do comportamento que ela teve. Então logo ela vai achar que não é capaz, ela vai procrastinar aquela tarefa, porque ela vai pensar, bom, vou evitar a frustração de encarar a realidade. Logo, ela deixa pra última hora. Deixar pra última hora traz a vantagem de que ela pelo menos fez e entregou. Reforça de que o trabalho ficou ruim e que ela não é capaz. Vai fazer de última hora pra não enfrentar o fracasso em outro momento do dia. A vantagem é que ela pelo menos entregou. Repete, que é a sensação de inferioridade, porque aquele trabalho ficou uma bosta. Você tá entendendo que eu vou continuar repetindo isso infinitamente? Ou seja, é um ciclo de manutenção de dor. A gente pode encarar isso como vários outros tipos de ciclos de manutenção de dor. Uma pessoa que tem um pensamento automático de que não vai conseguir emagrecer, seja por questões de estética ou por questões de saúde, que ela precisaria emagrecer, ela vai botar não consigo porque eu não tenho a força de vontade suficiente, comigo nunca funciona, não vai dar certo, ela fica ansiosa. Pra se livrar dessa ansiedade, ela come mais doce. Então ela alivia a ansiedade dela comendo mais doce. A vantagem é, ela não tá mais ansiosa. Mas a desvantagem, que faz ela repetir o comportamento, é que ela vai precisar emagrecer novamente. Então ela vai ficar, não consigo emagrecer porque não sou o suficiente pra isso, vou comer doce pra aliviar minha ansiedade. Ou, aliviei minha ansiedade, porém vou continuar precisando emagrecer. E assim o ciclo se repete. A procrastinação, a mesma coisa. Os outros conseguem e eu nunca consigo, não vou ser suficiente para passar nessa prova, nesse concurso, nessa faculdade. Logo, vou procrastinar para não precisar lidar com essa frustração. A vantagem é, não lidei com a frustração, não precisei encarar isso de frente. Porém, a desvantagem é, realmente, reprovei, então não sou capaz, os outros conseguem e eu não. Vou procrastinar, tá ligado? Tá fazendo o ciclo completo. E a gente não quebra esse ciclo porque a gente tá dentro, a gente tá com a cabeça enfiada dentro dele, afinal a nossa crença, tudo que a gente aprendeu sobre o mundo e sobre nós mesmos, é que aquilo é a nossa realidade. Quando a gente fala de sono, a gente entra nesse mesmo dilema. O não dormir como um comportamento que te traz alguma vantagem, seja porque é o único momento que você tem pra lazer, e isso é uma merda, porque a nossa sociedade é isso. Infelizmente, a gente não consegue driblar isso de uma certa forma, porque a gente tem jornadas de trabalho muito excessivas, das quais realmente o nosso único tempo pra si, às vezes, é de noite. Então, é complexo, é um problema enraizado na nossa vida de uma maneira muito espinhosa de se lidar. Voltando ao assunto do exemplo do sono, não vou dormir porque isso é uma perda de tempo, ou não vou dormir porque afinal eu já estou fracassando na minha área, logo não adianta fazer tudo com antecedência, porque não vai me trazer um resultado positivo, afinal eu já sou incompetente, logo não durmo, faço meu projeto de última hora, deixo as minhas coisas de lazer para fazer de última hora, deixo tudo ali naquele momento onde eu deveria estar dormindo.
Logo, a vantagem é, pelo menos eu fiz, pelo menos eu me livrei. A desvantagem é, às vezes o desempenho é baixo, ou às vezes o seu sono vai ser prejudicado e vai afetar todas aquelas coisas que a gente falou que o sono ruim afeta no início do vídeo, e você vai continuar com aquele mesmo pensamento automático de que é incapaz. Então vai puff, 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 vai seguindo o ciclo infinito. Às vezes a gente pode usar esse comportamento não só quando não dormir, mas às vezes com o uso de substâncias que impactam no nosso sono. Pensamento automático. Se eu não terminar essa tarefa ainda hoje, significa que eu não sou o suficiente, olha só, todo mundo já conseguiu e eu não. Comportamento, tomar mais café ou alguma outra substância psicoativa que te deixe mais ligado, mais ativo. E aí o seu cérebro ainda tá exausto, mas você toma aquela substância para mascarar o cansaço. Então essa é a vantagem, ela mascara o cansaço. A desvantagem é você continua cansado e as suas funções executivas estão prejudicadas pela falta de sono, pela falta de limpeza das toxinas, e aí você continua com a sensação de que é inferior e de que não vai conseguir dar conta daquilo. Afinal, você continua tomando café porque tá cansado. Ganha vantagem que mascara, repete, por ainda estar se sentindo insuficiente e incapaz. Então é um ciclo que a gente vai repetindo e repetindo diversas vezes em diversas áreas diferentes. Identificar esse ciclo, seja a área que for da sua vida, principalmente quando a gente está falando de sono, entender qual é o seu pensamento automático que faz você ter aquela insônia, que faz você não conseguir se programar suficientemente para conseguir ter um sono de maior qualidade, ver qual é o comportamento que você faz para isso, qual é a pequena vantagem que esse comportamento está te dando que está fazendo você ficar preso nele. Porque afinal, quando a gente desmascara essa vantagem, ela vem aí com uma série de elos que são desvantajosos. Mas bom, entendendo todo esse sistema, entendendo a importância do sono, entendendo como funciona o ciclo de manutenção de dor que você pode estar reproduzindo no seu sono e como usar isso para desmascarar essas vantagens que na verdade são vantagens enganosas, o que fazer, né? O que fazer com tudo isso? Agora que você já entendeu, acho que dicas de higiene do sono é algo muito importante, seja diminuir o uso de telas, hiperestímulos, coisas que te deixam muito agitado na noite, se expor a mais tempo de luz solar. Tudo isso vai impactando no que a gente chama de higiene do sono. A gente tem, naquele vídeo que eu comentei ali do por que você está sempre cansado, a gente tem mais dicas de higiene do sono e de coisas mais estratégicas para você aplicar na sua rotina. Então, para não ser repetitiva nesse vídeo, eu recomendo que você assista aquele lá. Outro ponto do que fazer: identificar o seu ciclo de manutenção de dor. Então eu fiz aqui as tabelinhas, com um exemplo de manutenção de dor voltado à procrastinação, só para você entender como é que você preenche isso. E agora eu vou deixar ela em branco, justamente para você exercitar, para você pegar isso, tira um print, escreve por cima e tenta entender os seus padrões. Usa isso tanto para o seu sono quanto para qualquer outra coisa que você sinta que você possa estar preso nesse ciclo de manutenção de dor. Então acho que é bem interessante a gente fazer esse exercício e conseguir ver os nossos padrões, porque notando os nossos padrões faz com que a gente consiga reverter essa situação. E aí, por isso você acorda sempre cansado, você pode estar preso em um ciclo de manutenção de dor. E claro, refutar isso, refutar esses pensamentos e fazer uma reestruturação pode ser muito mais efetivo. Então eu deixei a tabelinha ali, ela tem 2 linhas. A primeira linha você preenche com o que você acha que está acontecendo no seu ciclo de manutenção de dor para você ter a identificação. E na segunda linha, você faz uma reestruturação disso, ou seja, você tenta pensar em alternativas para barrar o comportamento, as vantagens ou o próprio pensamento automático que vem com você. Então, usa a primeira linha para falar como você acha que está fazendo, a segunda linha como se fosse um guia para você tentar quebrar esse ciclo. Então, botei tanto um exemplo quanto em branco para você executar. E agora, a terceira sugestão, que não tem tanto a ver com psicologia, mas tem muito a ver com conforto. Um colchão de qualidade para você ter noites tranquilas. Se liga só no colchão Ema Original. Ele vem todo compacto nessa caixinha aqui, mas quando a gente abre, ele vira simplesmente a 8ª maravilha do mundo. E realmente é como se ele te abraçasse quando a gente deita. E tá rolando o Black Friday antecipada da Ema, onde você consegue até 65% de desconto em todo o site para compra de colchões, travesseiros, camas e muitos outros produtos relacionados ao sono. Sem falar no frete grátis para todo o Brasil e o parcelamento em até 12 vezes sem juros. Bora aproveitar esses preços de Black Friday que já estão disponíveis, porque o estoque é limitado e você pode usar o meu cupom LISAGUERRA10 e ir correndo pro site para você ter aí uma noite de sono das mais confortáveis possíveis. Espero que tenha entendido, espero que tenha gostado. Muito obrigada pela atenção de sempre e tchau!